eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 172 da segunda aplicação da prova do Enem em 2016. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Pessoal, a questão 172 é uma questão de interpretação de gráfico. É uma matéria que cai direto na prova do Enem. No meio dessa questão a gente tem também média aritmética. Tem também aumento percentual. Então é um monte de matéria envolvida aqui e eu vou tentar revisar com vocês todas essas matérias. E no meio do vídeo eu vou apresentar uma dica para vocês para acelerar o cálculo de uma multiplicação por 11. Então fica comigo aqui até o final que vale a pena. Vai ser um vídeo um pouco mais comprido que o normal, porque a gente vai revisar bastante coisa aqui. Vamos para a questão então. O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em 1 milhão de barris no período de 2004 a 2010. Então a gente tem que olhar para esse gráfico aqui e saber interpretar ele. Como é que a gente tira informações desse gráfico? Nós temos aqui, ó, para cada barrinha dessas aqui, nós temos um ano. Então, se eu quiser saber a produção diária de petróleo no Brasil em 2008, em 2008 a produção diária foi 1,85 milhão de barris. Então, por dia em 2008, nós produzimos 1,85 milhão de barris. Ah, em 2010 foi quanto? Foi 2 milhões de barris por dia a produção do Brasil. Então é assim que a gente lê esse gráfico. Vamos para a questão, ó. Estimativas feitas naquela época, lá por 2010, indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior a quê? A média dos últimos 3 anos apresentados no gráfico. Então a gente já tem aqui informações super valiosas que a gente vai escrever aqui no cantinho em forma de resumo. Vamos ver como é que está escrito isso aqui em forma de resumo, ó. Então nós temos um resuminho aqui do enunciado. Nós sabemos então que a produção diária lá em 2012, 2 anos depois do último ano aqui, vai ser maior, né? Vai ter um aumento em relação a essa galera aqui. Vai ser 10% maior do que a média dos últimos 3 anos. Então a gente tem que encontrar a média dos últimos 3 anos, aumentar 10% e marcar a resposta. Vamos começar então calculando a média dos últimos 3 anos, que eu vou fazer de canetinha vermelha aqui embaixo. Como é que a gente acha uma média? Que média é essa que ele está falando? É a média aritmética. Sempre que nós falamos a palavra média sem dizer qual média que é aritmética. Então não é geométrica, não é harmônica, é média aritmética. Como é que nós tiramos a média entre 3 termos? Olha, é esse termo aqui, 1,85, é esse aqui e esse aqui, dos últimos 3 anos. A gente tem que somar e dividir por 3. Por que a gente dividiu por 3? Porque uma média aritmética entre 3 termos tem que dividir por 3. Se fosse 4 termos, dividia por 4. Se fosse 5, divide por 5. Entenderam a lógica, né? Então tá aqui, essa aqui vai ser a nossa média, então a gente tem que somar esses 3 números. Vamos fazer aqui no cantinho. Para eu somar números com vírgulas, basta eu colocar um embaixo do outro, alinhando a vírgula. Esses números aqui foi fácil a gente colocar um em cima do outro, porque todos eles tinham a mesma quantidade de casas depois da vírgula. 2 casas, 2 casas, 2 casas. Se fossem mais casas aqui em algum desses números, a gente fazia a mesma coisa. Bastava alinhar pelo número, pela vírgula aqui do meio, né? Então se tivesse 3 casas aqui, 4 não interessa. Alinha a vírgula. E depois soma normalmente. Vamos lá então, ó, vou somar cada coluna. 5 mais 7 mais 0 vai dar 12. Então eu boto 2 aqui, vai 1. 0 mais 9 mais 8 mais 1 vai dar 18. Então eu boto 8 aqui, vai 1 lá em cima. 2 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 2, 3, 4, 5. Boto 5 aqui.
E a vírgula eu repito aqui embaixo, 5,82, repito na mesma posição. Então esse é o resultado da soma. Agora a gente tem que dividir por 3. Vamos efetuar a divisão aqui. Como é que eu faço divisão com vírgula? Primeiro de tudo, eu tenho que igualar o número de casas depois da vírgula. Então aqui ó, tem 2 casas depois da vírgula e aqui não tem nenhuma. Então eu tenho que fazer aparecer 2 casas aqui para ficar igual a essa, né? Como é que eu faço? Eu boto 0, porque botando vírgula 0 não muda o número, eu continuo com o mesmo número. Beleza, igualei a quantidade de casas depois da vírgula, agora eu corto a vírgula. Então eu fiquei com 582 dividido por 300. Quantas vezes o 300 cabe dentro do 582? Cabe uma vez. Então aqui a gente bota 300 e efetua a subtração. 2 menos 0 dá 2, 8 menos 0 dá 8, 5 menos 3 dá 2. Agora, quantas vezes o 300 cabe dentro do 282? Nenhuma vez, né? Então eu boto a vírgula e começo a acrescentar um 0 a cada passo. Quantas vezes ele cabe aqui? Ó, vai dar 9 vezes. 9 vezes 300 é 2.700. Efetuando a subtração, 0 menos 0 dá 0, 2 menos 0 dá 2, 8 menos 7 vai dar 1, 2 menos 2 dá 0. Como eu já incluí a vírgula aqui, eu posso acrescentar um 0 a cada passo. Então botei o 0 aqui, ó. O 300 cabe 4 vezes dentro do 1.200, vai dar 1.200, subtraindo vai dar resto 0. Então acabou a divisão, deu 1,94. Olha que sacanagem a letra alfa aqui, ó. Quem achou que isso aqui era a resposta, marcou a letra alfa, foi para a próxima, feliz da vida. Mas o que está errado aqui? Está errado que não é isso que ele quer. Ele quer isso aumentado de 10%. Como é que a gente aumenta 10%? Se eu quero aumentar 10%, basta multiplicar o número que eu estou querendo aumentar por 1,10. Esse 10 aqui indica os 10% que a gente quer aumentar. Se eu quisesse aumentar 25%, eu multiplicava por 1,25. É só botar aqui ó, o valor da porcentagem que a gente está querendo aumentar. Como eu quero aumentar 10%, é 1,10, que é a mesma coisa que 1,1. Então, vou botar aqui assim, ó. Vou botar de azul, né? Para fazer uma corzinha diferente aqui, ó, a resolução. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1, então eu vou pegar 1,1 e multiplicar pelo número que eu quero aumentar. Eu quero aumentar qual número? Esse aqui, ó, que a gente já calculou. É 1,94. Efetuando essa multiplicação aqui, a gente chega na resposta. Então eu vou mostrar agora para vocês uma manha para a gente fazer uma multiplicação mais rapidamente. Essa multiplicação é bem especial, a gente consegue fazer rapidinho. Quer ver, ó? Se eu tenho o número 1,1, ele não é a mesma coisa que 11 sobre 10. E 1,94 é a mesma coisa que o 194 sobre 100. Por que eu fiz isso? Para tirar as vírgulas. Agora eu tenho aqui, ó, essa multiplicação de frações é multiplica em cima, multiplica embaixo. Então vai dar 11 vezes 194 em cima, e embaixo vai dar 1.000, né? 10 vezes 100. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu queria que aparecesse essa multiplicação por 11 aqui. Essa é a manha que eu vou mostrar para vocês. Então agora eu vou parar a resolução e vou botar aqui ó, a dica especial para vocês que vocês estavam esperando. Eu vou fazer com qual canetinha? Vou fazer com a canetinha a preta, né? Que foi a que eu menos escrevi até agora. Então olha só, eu vou começar efetuando aqui uma multiplicação por 11 de um número que tem 2 casas, um número que tem 2 algarismos. Aqui tem 3, né? Então primeiro fica comigo aqui que a gente vai fazer de 2 algarismos. Por exemplo, o número 11 vezes 24. Como é que eu faço essa multiplicação? Eu pego o número que eu estou multiplicando por 11, que é o 24, e abro ele, olha só, esse 24, eu abro ele e deixo um espaço no meio. Se eu tenho 2 algarismos, eu deixo um espaço só. Agora, que número que eu coloco nessa meiuca aqui? Eu boto a soma dos 2 números que eu abri. 2 mais 4, 6. Pronto. Essa aqui é a multiplicação de 11 por 24.
Viu como é fácil? É rapidinho, né? E multiplicação por 11 aparece algumas vezes assim, a gente vê nas provas aparecendo. Então, fazendo uma, duas, três vezes, a gente decora e acelera bastante os nossos cálculos. Vamos fazer mais um exemplo de dois algarismos aqui, um exemplo mais difícil, olha só. 11 vezes, deixa eu ver, 67, para ficar mais difícil mesmo. A gente pega o 6 e o 7 e abre. Abri aqui, ó. Agora, no meio, eu vou colocar a soma dos dois algarismos. 6 mais 7 vai dar 13. Putz, como é que eu escrevo 13 aqui no meio? Eu pego as unidades do 13, que é o 3, e boto aqui. E as dezenas, né? A dezena do 13, que é o 10 ali, é o número 1, eu vou colocar junto com o 6 aqui, ó. Então, botando o 1 aqui no 6, ele vira 7. Então, a multiplicação de 11 por 67 vai dar 737. Beleza? Então, esse aqui, ó, é a multiplicação com dois algarismos. E agora com 3. É a mesma coisa, um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Olha só. 11 vezes, deixa eu inventar um número aqui, 234. Como é que eu faço? Eu pego os extremos e abro. Então, eu vou abrir, ó. Botei o 2 aqui e o 4 aqui. Só que como tem 3 algarismos, eu vou deixar espaço para 2 casinhas aqui no meio. Porque eu vou colocar agora esse 3, ó. Esse 3 eu vou colocar aqui no meio. Então, nessa primeira casinha aqui, eu boto o 3 somado com esse 2 aqui. 3 mais 2, né? O 3 mais 2 vai dar 5. E nessa casinha aqui, eu boto o 3, só que agora somado com o vizinho dele aqui, ó, com o 4. 3 mais 4, 7. Então, o resultado dessa multiplicação dá isso aqui. Beleza? Então, o último exemplo que eu vou fazer é exatamente esse cara aqui, ó. 11 vezes 194. Por quê? Porque esse aqui é um pouquinho mais difícil que esse. Vamos lá, ó. Eu pego o 1 e o 4 e abro. Tá aqui. Tem que ter 2 casinhas aqui no meio. Botei espaço. Nessa casinha eu vou colocar o 9 somado com 1. 9 mais 1 dá quanto? 9 mais 1 dá 10. Então eu boto a unidade aqui, que é 0. E o 1 do 10 que eu ignorei, eu boto junto com esse 1 que já está aqui. 1 mais 1 dá 2. Então esse 1 virou 2. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? E nessa casinha eu vou botar agora o 9 de novo, só que somado com o 4. 9 mais 4, 13. Novamente, eu coloco a unidade aqui. E o 1 do 13 que eu ignorei, eu jogo para cá. Já tinha 0, agora vai ter 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Então, o resultado desse produto é 2.134. E a gente tem que fazer isso aí rapidinho, ó. Seria assim o cálculo, né? Ó. 11 vezes 194. Abre aqui o 1, abre aqui o 4. Vou botar o 9 aqui. 9 mais 1, 10. Vai 0, virou 2. Bota o 9 aqui. 9 mais 4, 13. Vai o 3, bota 1 aqui. 2.134. E embaixo é o 1.000. Dividir por 1.000 é fazer a vírgula andar 3 casas para a esquerda, né? Ela está aqui, ó, vírgula 0, né? 1, 2, 3. 2,134 é a resposta que está no gabarito letra Bravo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução e essa dica aqui, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Então, olha só, quem quiser tirar um print aí, a hora é essa. Tchau!